será importante o nosso relato de hoje. Um relato que vocês, meus irmãos, precisam ter muito cuidado, precisa ter muita inteligência para não cometer o que eu cometi, e no qual esse relato de hoje ele traz umas circunstâncias não boas, maléficas. O lugar de onde eu vim e de onde eu fiquei por muito tempo, e no qual eu e muitos que estavam junto comigo fomos resgatados. Uma projeção que ele teve, uma intuição e algo que no qual ela viu, que nós, através dele, porque o canal permite, ele não filtra nada, tudo está vindo à tona, as energias embaixo, elas precisam ser limpas, e no qual, por minha própria atitude, eu fui parar no Vale dos Suicidas. Meu nome é Tom. Sim, foi esse nome no qual eu me apresentei para ele, para o médium. Ele desceu junto ao local onde nós estávamos. E através de um ser de luz alto, um arcanjo, no qual ele não foi só, e no qual ele viu coisas que é muito difícil assim a humanidade entender essa criação que nós, vou falar de mim, por exemplo, eu criei essa energia própria para mim. Primeiro que eu me suicidei através de bebidas alcoólicas. Eu vivia bem, eu tinha uma padaria e um restaurante, só que no meu descuido, eu comecei a virar um alcoólatra. E nessas saídas, indo a bares, indo a baladas, indo a essas festas no qual eu criei para mim mesmo, chegou então a minha doença. E essa doença não teve cura para mim, no qual, quando eu desencarnei, eu fui parar rapidamente nessa minha criação, nesse lugar sombrio, nesse lugar onde muitos jovens que hoje estão se drogando, estão comendo essas comidas estragadas, não têm cuidado com a alimentação, comem qualquer coisa, bebem esses energéticos, todas essas porcarias que fazem mal a seus corpos, essas carnes envenenadas, esses sanduíches
essas carnes, essas maioneses que vocês nem sabem de qual procedência vêm, estão descendo, que eu presenciei aqui embaixo, no Vale dos Suicidas. Então a minha história é essa. Eu fui um empresário bem-sucedido. Minha padaria e meu restaurante, eles lotavam, davam muita gente. Mas também tinha nos momentos de final de semana, sexta, sábado e domingo, que no qual ali virava um bar. E eu tomava junto com os amigos e clientes. Na minha concepção, tudo era perfeito. Eram festas, eram casa cheia, só que eu estava me prejudicando. E falava que eu ia parar de beber, mas ninguém acreditava e eu omitia tudo isso porque eu já era um alcoólatra e eu não consegui deixar de beber. Então meu desencarne ele foi muito dolorido. Quando eu desencarnei, eu fui sugado pela mesma frequência das pessoas que faziam o que eu fiz durante vida. Passei muito tempo lá no Vale, no suicídio. Não o suicídio no qual vocês têm hábito de falar, de conhecer, como se jogar de uma ponte, se jogar de um prédio, se matar com essas armas e assim sucessivamente. Mas o meu suicídio foi no meu corpo, nos meus órgãos que pararam, no coma alcoólico que eu tive e que muitas vezes eu mentia para minha própria família, que eu dizia que eu ia parar de beber, mas eram tudo falácias minhas. Consegui ter muitas dívidas, então eu não conseguia mais pagar os meus fornecedores e nem os funcionários que trabalhavam para mim. E quando eu desencarnei, eu me vi. O meu espírito viu como eu prejudiquei várias pessoas. Desci no vale, aqui embaixo. Um vale doloroso que vem diversas espíritos para cá e onde aqui a lei ela não existe. Como vocês dizem aí na Terra, não tem lei. E existe diversas energias densas, pesada, que não tem pena, que tudo é cocriado, como as garrafas onde tem brigas, tem espíritos que ainda pensam que estão encarnados, que fica sugando a energia de quem bebe, de quem fuma, de quem come essas comidas contaminadas que vocês comem. E detalhe,
existe também aquele suicídio, onde você se diz que é culpado, se diz que é coitadinho, você vai se suicidando por dentro. E quando vocês desencarnam, vocês veem que aqui não é brincadeira. Uma vida espiritual minha manchada, apagada, na escuridão tenebrosa, terrível. E aí eu venho falando com os médiuns, me comunicando com os médiuns aqui da casa, e no qual eu obtive sucesso. E ele veio. Ele foi designado. Ele viu a escuridão. Alguns parentes dele, do médium e dela, também estavam nesse lugar. E eles estão encarnados em vidas, mas quando dormem, descem a esse vale pela a frequência que eles ressoam. Não irei citar os nomes, não será necessário, mas caso eles assistam, ou outras pessoas assistam o meu relato, irão saber, através do Espírito, o que eles estão fazendo com as suas vidas. Lugar de trabalhar em prol do progresso da humanidade, eles trabalham no erro, no desequilíbrio, no desencarne antes. E quando descem, eles não acreditam. Muitos ainda pensam que estão encarnados, estão vivos. Mas não. Eles sugam, eles vampirizam toda a energia de quem bebe cerveja, vodka e etc. Eles não têm pena. Eles sintonizam com todas estas pessoas, assim como eu me sintonizava também, porque quando eu desencarnei, o meu espírito ainda estava escuro, querendo esse tipo de bebida. Mostrei junto a ele o lugar. Mostramos diversas pessoas ou diversos espíritos para vocês entenderem, meus irmãos. Então ele foi a esse local. Ele sentou no meu restaurante. E eu falei com ele. E eu pedi: me ajudem. Me ajude. E ajudem os seus irmãos que estão aqui precisando do resgate. Foi quando ele abriu o celular. E a tela do celular mostrou diversos irmãos pedindo socorro. Ele sentiu o impacto
de como aqui dentro a energia é densa, pior do que aí na Terra. Os chefes lá do vale não queriam que ninguém fosse liberto. Precisava então de uma ajuda, e a ajuda veio do alto. Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele nos ouviu. A luz foi acendendo naquele local. E com a ajuda da energia dele, muitos conseguiram sair do vale. Era uma festa com muita emoção. E eu me emociono um pouco. Porque aqui, no trabalho dos dois, aqui é um lugar de resgate, um hospital espiritual, que no qual uma vez eu participei, que me foi permitido ver os resgates. E então eu clamei: Deus, por favor, eu não aguento mais o meu sofrimento. Tudo que aconteceu comigo foi as minhas consequências. E eu quero trabalhar para a luz e ajudar jovens, mulheres, senhores e muita gente que quando desencarnam cai aqui no vale. E eu quero também trabalhar em prol, intuindo vocês, meus irmãos, que fazem esse tipo de coisas ilícitas, que só fazem mal para vocês. E eu clamei que eu quero trabalhar muito na intuição de não fazer com que muitos bebam. Aí Deus ouviu o nosso socorro, enviou os mensageiros. Foi um resgate lindo, ao vivo. Eram choros, eram abraços, e aquele lugar, o sol apareceu. Aquela lama, aquele cheiro podre de bebidas alcoólicas, de cigarros, de comidas estragadas, aquilo foi saindo. E veio um perfume tão cheiroso que eu nunca mais tinha sentido. E foi dissipando, foi limpando. E as nossas almas ou espíritos foram ficando uma luz.
eles me sugavam, tirava toda aquela energia preta. A luz é muito linda. E o arrependimento é maravilhoso. E o amor é contagioso. Eu agradeço muito a vocês. A você que me ajudou. Gratidão, irmão. Ajudou. A luz. Seus irmãos que estavam no escuro. Ao seu esposo. Pois ele foi muito amoroso e foi muito corajoso aceitar essa missão. E a Deus e ao anjo, gratidão.